pessoal, a aula de hoje é sobre multiplicação de matrizes. Nós já vimos as outras operações também, hoje vamos trabalhar só a multiplicação de matrizes. Primeiro caso, a gente vai ver a multiplicação de matriz por um número real. Então, quando eu tenho um número só multiplicando a matriz. Obtém-se uma matriz onde cada elemento da matriz conhecida foi multiplicado pelo número real. Então, se eu tenho, por exemplo, nesse exemplo aqui, a matriz e eu quero calcular 5 vezes o valor dela, ou seja, 5A, eu vou multiplicar todos esses elementos aqui por 5. Vamos ver como é que vai ficar. Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes essa minha matriz A. Então, eu vou colocar aqui os valores dela. 4, menos 4, menos 2, 3, 7 e 0. Tá? O que isso significa? Que esse 5 aqui, ele vai multiplicar todos os elementos da minha matriz, ok? Então, ele vai multiplicar todos esses valores aqui. Daí, eu vou conseguir achar o valor de 5 vezes essa matriz. Então, vamos lá, vai ficar 5 vezes 4, 20. 5 vezes menos 2, menos 10. 5 vezes 7, 35. Agora a parte de baixo. 5 vezes menos 4, menos 20. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 0, 0. Então, quando eu tenho um número multiplicando uma matriz, é só eu pegar esse número e multiplicar por todos os elementos da minha matriz. Ok? Bem fácil, né? Agora, quando eu tenho multiplicação de matrizes, de matriz por matriz, daí já fica um pouquinho mais complicado. Então, a multiplicação de duas matrizes A e B só é possível se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, o número de colunas aqui, ó, da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda, tá? Então, o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Nesse caso, aqui tem duas colunas e aqui tem duas linhas. Então, eu posso multiplicar essa matriz. Não são todas as matrizes que podem ser multiplicadas. Aqui no exemplo ele diz, qual é o resultado do produto entre as duas matrizes a seguir? Então, nós temos essa multiplicação aqui. Quando eu tenho multiplicação de matrizes, então vamos observar aqui, ó. Essa primeira linha vai ter que ser multiplicada pela primeira coluna, tá? Tudo isso para eu conseguir o meu elemento, o meu primeiro elemento aqui só. Tá? Então, tudo isso eu faço para conseguir só o primeiro elemento, o A11 aqui no caso. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 2 e 2 vezes 2. Então, primeiro, 5 vezes 2, 10. Mais 2 vezes 2, 4. Tudo isso aqui vai ser só o meu elemento A11. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com as outras colunas. Então, a primeira coluna agora com a primeira linha, desculpa, com a segunda coluna e depois com a terceira coluna. Então, vamos fazer agora, ó, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 9, 18. Agora, com a terceira coluna, 5 vezes 3, 15. Mais 2 vezes 2, 4, tá? Achamos os 3 primeiros elementos aqui da minha matriz. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda linha. Então, vou pegar a segunda linha e multiplicar por cada coluna aqui. Então, entendendo por que precisa ter o número de colunas da matriz A igual ao número de linhas da matriz B, senão a gente não consegue fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Agora, vai ser assim, 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 2, 2. Próximo, 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 9, 9. E a última, 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 2, 2. Então, eu multiplico a linha pela coluna, a linha pela coluna, a linha pela coluna.
Depois, a segunda linha pela coluna, a segunda linha pela segunda coluna e a segunda linha pela terceira coluna. Agora, a gente vai somar esses valores aqui para conseguir achar o valor da matriz, que é o que eu quero. Então, vamos lá. 10 mais 4, 14. 15 mais 18, 33. 15 mais 4, 19. 4 mais 2, 6. 6 mais 9, 15. E 6 mais 2, 8. Achamos o resultado desse produto aqui, tá? Então, ele tem que prestar mais atenção, mas ele não é muito difícil, né? Então, é só prestar bastante atenção que consegue resolver o exercício. Então, aqui nós vamos começar agora com os exercícios. No exercício número 1, ele fala assim: se A é igual a 2, 3, 3 e 4, encontre o valor de 3A menos 2A. Então, aqui a gente vai ter que fazer o 3 vezes essa matriz A e o 2 vezes essa matriz A. E no final, diminuir essas duas matrizes. Então, primeiro eu vou fazer o 3 vezes o A. 3 vezes a matriz A, que é o 2, 3, 3 e 4. Lembrando que quando a gente faz essa multiplicação, o 3 ele vai ter que multiplicar todos os termos da minha matriz, tá? Então, ele vai multiplicar todos aqui. Então, como é que vai ficar? Vamos ver como é que vai ficar essa matriz aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, 12. Ok. Agora, a gente vai fazer o 2 vezes o A. Mesma coisa que a gente fez, mas agora multiplicado por 2. Então, eu tenho a matriz aqui exatamente igual. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa multiplicando por 2. Lembrando que multiplica todos os elementos dela por 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, 8. Achando esses dois valores, agora a gente só vai diminuir esses dois valores aqui do lado. Então, é isso que eu vou fazer agora. Pegar os dois valores e diminuir. Vai ficar assim: 6, 9, 9, 12. Menos a outra matriz. 4, 6, 6, 8. Na hora da subtração entre matrizes, a gente vai subtrair termo por termo. Então, o primeiro termo aqui, primeira linha, primeira coluna, diminui da termo aqui, primeira linha, primeira coluna também. Então, no caso, vai ficar 6 menos 4, 2. O 9 menos 6, 3. 9 menos 6, 3. E 12 menos 8, 4. Esse é o resultado de 3A menos 2A. Exemplo 2. Sejam as matrizes A e B, determine o valor de A transposta vezes B. Então, eu tenho a matriz A transposta. Para quem não viu ainda o que é transposta, também eu tenho o valor de tipos de matrizes, que vai estar aqui no cantinho para vocês lembrarem lá o que é A transposta. Então, eu vou fazer a matriz A transposta para ela multiplicar pela matriz B. A transposta significa que a linha vai virar coluna, tá? Então, no caso, a coluna vai virar linha, tanto faz. Esse 2, 4 e 0 vai virar uma linha. 2, 4 e 0. E o 3 menos 1 e 2 virou linha também. Essa aqui é a matriz A transposta. Essa aqui, ó. A matriz A transposta nós fizemos aqui. Vezes a matriz B. A matriz B eu tenho menos 2, 7 e 8. 0, menos 1 e 5. Agora, a gente vai resolver essas matrizes aqui. Então, lembrando que eu pego a linha e multiplico pela coluna. Pego a linha e multiplico pela coluna, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui do ladinho.
Então, a primeira que eu vou fazer, eu vou até grifar aqui para vocês conseguirem visualizar. Eu vou pegar essa linha e vou multiplicar por essa coluna aqui, somando os resultados. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4. 4 vezes 7, mais 28. E 0 vezes 8, 0. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a segunda coluna, para colocar aqui o elemento A12. 2 vezes 0, 0. 4 vezes menos 1, menos 4. E 0 vezes 5, 0. Agora, a mesma coisa com a segunda coluna e ainda com a segunda linha para a primeira coluna. Então, vai ficar 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1 vezes 7, menos 7. E 2 vezes 8, mais 16. Agora, segunda linha com a segunda coluna. 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. E 2 vezes 5, 10. Resolvendo agora isso aqui, nós vamos ter o valor dessa multiplicação. Então, vamos colocar aqui novamente. Então, eu tenho, ó, menos 4, aliás, mais 28, 24. 24 mais 0 continua sendo 24. Aqui, como é 0, não importa, sobrou só menos 4. Aqui, menos 6 mais 16, aqui já dá 10. 10 menos 7, 3. Aqui o 0 também não importa. 1 mais 10, 11. Achamos aqui o valor da matriz. Observem que essa matriz aqui, essa primeira matriz, ela era com 2 linhas e ela tinha 3 colunas, correto? E a segunda matriz, ela tinha 3 linhas e ela tinha 2 colunas. Para a gente conseguir multiplicar elas, eu tenho que observar se o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa, ó. Ok, 3, 3. E o resultado, a matriz, como a gente acha como resposta, é o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Observem que essa matriz aqui, ó, o resultado ficou 2 por 2. O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, tá? Uma matriz 2 por 2 aqui. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, caiu até em uma faculdade aqui da PUC de Minas Gerais. Sejam dadas as matrizes A, nós temos a matriz aqui, e B. A matriz X, tal que A vezes X é igual a B vezes A, é igual a. Daí nós temos as alternativas das matrizes. Aparentemente, ela parece muito difícil, né? Mas vamos por partes. Eu consigo calcular o valor de B vezes A, correto? Porque eu tenho a matriz B e tenho a matriz A. Então, eu vou começar por aqui, pelos valores que eu sei. Então, eu vou calcular a matriz B vezes a matriz A. Vou começar por aí. O valor de B vezes A, ok? Então, eu tenho a matriz B e tenho a matriz A. A matriz B tá aqui, ó. É 1, 3, 2, 4. Vezes a matriz A. A matriz A é 1 menos 1, 0 e 1. Tá? Vamos fazer essa multiplicação, daí depois a gente continua o exercício aqui. Para resolver essa multiplicação aqui, vamos pensar lá na multiplicação entre matrizes. Pego a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Começamos por aí. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, pela segunda coluna. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, mais 2. Mesma coisa aqui na parte de baixo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, 4, aliás, 4 vezes menos 1, menos 4. Agora, a última linha com a última coluna. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Tá? Agora, nós temos aqui como calcular
essa matriz B vezes A. Então, eu tenho que a matriz B vezes a matriz A vai dar igual. Vamos achar aqui. 1 menos 2 menos 1. 0 mais 2, 2. 3 menos 4, menos 1. E 0 mais 4, 4. Achei a matriz B vezes A. O que isso vai me ajudar? O exercício pedia aqui, ó, que ele quer que A vezes X seja igual a B vezes A, correto? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, ele quer, ó, a matriz A, eu vou colocar a matriz A inteira aqui. Ela é 1, menos 1, 0 e 1. Vezes a matriz X. Mas eu não tenho os valores dessa matriz X. Eu posso colocar qualquer letra no lugar. Então, eu vou colocar assim, ó, matriz A, B, C, D. Ou poderia colocar a 11, a 12, a 21 e a 22, tanto faz. Igual a B vezes A. O B vezes A a gente já resolveu aqui em cima. Então, eu já tenho o valor dele, já facilita. Vai ficar menos 1, 2 e 4. Vamos ver agora onde isso vai nos levar. Então, agora eu vou tentar fazer essa multiplicação aqui e já igualar o valor que nós temos aqui do lado. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Vamos lá. Vai ficar assim. 1 vezes A, A. 0 vezes C é 0. 0 vezes qualquer coisa, sempre 0. 1 vezes B, B. 0 vezes D, 0 também. Agora, a parte de baixo. Menos 1 vezes A, menos A. 1 vezes C, mais C. Menos 1 vezes B, menos B. Mais 1 vezes D, D. Tudo isso tem que continuar sendo igual ao que eu já tinha colocado aqui em cima. Agora, nós temos uma igualdade aqui, eu consigo resolver, tá? Então, como que vai ficar agora? Vamos lá resolver essa igualdade. Eu tenho o primeiro elemento aqui, ó. É A mais 0, que tem que ser igual ao primeiro elemento aqui. A mais 0 continua sendo A. Esse 0 aqui não faz diferença. Então, na verdade, eu já tenho o valor do A. O valor do A é menos 1, tá? Vou fazer a mesma coisa agora com o B, ó. B mais 0, que o 0 não faz diferença. Então, na verdade, eu já tenho o valor do B também, que é igual a 2. Já achei o A, já achei o B. Agora, com a parte de baixo, eu não conseguiria calcular se eu não soubesse o valor do A. Mas como eu sei, vai ficar assim, ó. Menos A mais C igual a menos 1. Mas nós já temos o valor do A. O valor do A já está aqui, ó. O valor do A é menos 1. Então, eu vou substituir. Ficou menos 1 mais C igual a menos 1. Menos com menos mais, com um positivo, mais C igual a menos 1. C igual a menos 1, menos 1. C igual a menos 2. Achamos o valor do C também. O B já estava aqui. E agora o D. O D com a última equação a gente consegue aqui, ó. Menos B mais D igual a 4. Colocando o seu correspondente. O valor do B nós já temos aqui em cima. Então, ficou menos 2 mais D igual a 4. D igual a 4 mais 2, porque estava menos, passou para o outro lado mais. D igual a 6. Já temos o valor do A, do B, do C e do D. Consigo montar a minha matriz já. Então, vamos montar essa matriz X aqui embaixo. A matriz X, o valor do A é menos 1. O valor do B é 2, do C menos 2 e do D 6. Olha a alternativa correta, ó. 1, 2, menos 2, 6. Ó, menos 1, 2, menos 2, 6. Alternativa correta, letra C. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de multiplicação de matrizes. Obrigada e até a próxima.